E o Clique Espumoso nessa manhã de terça-feira, manhã gelada. Estamos aqui na frente do SAMU, aqui de Espumoso, para conversar com o socorrista, o Cassiano Rodrigues, que comanda aqui a área do SAMU no nosso município, para falar sobre um tema importante. Na semana passada comemoramos aí o Dia do Socorrista. E Cassiano, nada melhor do que falar da importância do trabalho de vocês que desenvolvem um trabalho de extrema importância aqui no nosso município, que está na região também, né? Tantos trabalhos que a gente vem acompanhando, inclusive há cerca de uns 20 dias atrás acompanhamos um treinamento de vocês, inclusive aqui no parque, com diversos socorristas de toda a região, Soledade e demais regiões, e eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos internautas do trabalho que vocês desenvolvem, eu não vou dizer o perigo do trabalho de vocês, mas vou dizer assim, a importância e também as dificuldades que muitas vezes o socorrista encontra ao chegar no local. Quando eu acompanhei aqui o treinamento de vocês, a gente pode ter uma ideia do que vocês passam, seja chegar no local de um acidente automotivo em que a pessoa está presa nas ferragens, ou seja, vocês têm essa parceria com os bombeiros, mas vocês chegam no local e encontram muitas vezes um cenário ali de devastação total. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam junto ao SAMU. Bom dia. Bom dia, então bom dia os ouvintes, seguidores do Clique Espumoso. Então a satisfação vir hoje aqui, né, nós estar conversando sobre o Dia do Socorrista, que foi dia 11, dessa importância do trabalho, né. A gente fica muito grato de nosso município de Espumoso contar com o SAMU, que é um serviço gratuito para a comunidade, que ele é pela telemedicina. É um trabalho que é guiado pelo médico, uma equipe médica, né, pela central do SAMU, que ele que vai passar, né, o que deve fazer no atendimento à vítima. Então é diferente da outras, vamos dizer assim, municípios que não tem o SAMU, ali você vai o socorrista, vamos dizer assim, que não pode fazer muita coisa, medicar, fazer algum por conta, e o nosso não, a gente chega no local, vê a cena, passa os dados, né, vê os sinais vitais, tudo, atendimento à vítima, e a gente já está se comunicando com o médico da central, que ali vai nos dizer o que é para fazer. Vamos dizer, citar um exemplo, se é um paciente que está ali com hemorragia, um sangramento, vai mandar nós repor volume, fazer que tipo de medicação. Então, que nem eu sempre falo, né, a minha fala é que o SAMU é uma ambulância, um hospital móvel, né? Ali a gente pode medicar, a gente tem orientação médica, tem o respaldo do enfermeiro, né, pela minha coordenação, e a equipe está preparada para isso, né, Fernando? Então, esse é o nosso trabalho. O SAMU está aqui já há 12 anos no nosso município de Espumoso, nunca ficou nenhum dia, vamos dizer assim, desde que eu estou trabalhando nessa administração, há 2 mandatos já trabalhando junto à equipe, nós nunca ficamos em FA fora de atendimento, então 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Aquele dia do simulado que a gente juntou mais de 26 municípios do estado aqui no parque, começou na Casa de Cultura, deu para se mostrar essa movimentação de socorrista. Quem está no SAMU ou quem está trabalhando na ambulância está ali porque gosta, vamos dizer assim, a pessoa tem que se identificar com esse trabalho porque não tem frio, não tem calor, é chuva, é sol, e nós temos que estar então à disposição para atender a comunidade, quem está gerando esse chamado, né, Fernando? Eu até, há uns anos atrás, quando não se tinha o SAMU, vamos dizer assim, ou não se divulgava tantos trabalhos, eu me lembro que qualquer problema era ligado para a brigada ou para os bombeiros, né, que acabavam realizando esse trabalho, ou para a própria ambulância do município, e o SAMU chega, né, se torna uma realidade dentro dos municípios, e a gente sabe que, para se ter uma ideia do trabalho que o SAMU realiza, muitas vezes desde um atendimento dentro do município a um acidente envolvendo veículos na estrada, ou seja, vocês acabam tendo que ir até o local. Eu acompanhei por um bom tempo, inclusive, os atendimentos do SAMU ali de Soledade, inclusive um acidente grave que a gente teve ali na 386 no início do ano, e tu consegue ter a ideia eu não vou dizer caos que vocês chegam no local e encontram, porque vocês estão aqui, né, recebem uma ligação, muitas vezes vocês não têm aquela noção do que vão encontrar no local, né, a vítima ou a pessoa que ligou, fez a ligação, passa a informação meio desconexa, às vezes até naquele calor do momento, e vocês chegam no local, se deparam com uma cena absurda. Então eu fico imaginando como é que é para vocês no dia a dia, tem que lidar com isso, porque dependendo do que vocês têm que ser profissional, né, chegar no local, saber separar o lado sentimental de vocês com o que está acontecendo. E eu te pergunto, desde que tu trabalha no SAMU, o que mais mexeu contigo assim no atendimento? Então, assim, falando nos chamados, atendimento, que às vezes você passa para nós, um acidente
simples, vamos dizer, de gravidade moderada, leve, a gente que vem um chamado no smartphone do SAMU. Então é ali que entra aquela mensagem sendo gerado, acionado nosso atendimento. Então muitas vezes a gente chega lá achando que é um simples atendimento, vamos dizer, do acidente, e é uma grande proporção, ou até mesmo tendo alguém em óbito no local. Né? Então a gente sabe que às vezes você perder uma vida é um sentimento, a pessoa tem que ser forte. O que mais chacoalha, vamos dizer assim, nesse nosso tempo de trabalho foi aquele dia da morte dos pais daquelas crianças aqui, né, entre Espumoso e Campos Borges. Acho que foram 4 mortos, se eu não estou enganado, né? 3 no dia e uma menina depois, se eu não me engano. Também teve acidente, mas teve aqueles que estavam em 4 pessoas, os pais com os 2 filhos, que daí acabaram falecendo e ficou os 2 filhos, né, e um já estava em Campos Borges no jogo. Então, para nós chegar lá ver os pais mortos, as crianças pequenas, chamando pelo pai e pela mãe, né, e a comunidade ali, quem estava ali assistindo, vendo, o pessoal também, todo mundo ficou triste com aquela cena, né, de vivenciar aquilo ali. Então, para nós aqui do SAMU, a gente sabe que muitas vezes a gente se depara, né, com esses atendimentos, uma tristeza, né, de alguém, e tem que trabalhar esse lado, né? Então a gente sabe, a minha responsabilidade, a minha função no SAMU, que é estar preparando a equipe com treinamentos. O que não é assunto, vamos dizer assim, relacionado à enfermagem, eu tenho a total liberdade de trazer outro profissional de uma outra área também, né? Nós temos incentivo da administração pública municipal aqui de Espumoso, a Secretaria de Saúde Marileisa, que também já botou um terapeuta ocupacional uma época para trabalhar aqui conosco, né? Os funcionários que viu a necessidade de trabalhar o lado emocional, psicológico também. Então, assim, é esse o trabalho, né? Nós temos que estar preparados. Às vezes é um surto psiquiátrico, nós temos que ter aquela calma, que a gente sabe que às vezes é um filho de alguém por causa de uso de droga, a gente tem que chegar naquele lado tendo a calma, né? Então, em todo esse trabalho. A gente não é, vamos dizer assim, que só atende acidente, né? Tem o lado clínico, pessoas com sequela de AVC, que alguém passou em casa, né, um infarto. Então, é toda essa rede de atendimento que o SAMU presta, né, Fernando? Então, nós estamos aqui, te digo assim, tá meio preocupante, não, porque a gente diz assim, a gente gostaria de estar todo dia atendendo, mas a gente sabe que nós do SAMU, quando a gente é acionado, é porque alguém está mal, né? Então mas se aumentou bastante o número de chamados, está se dando na base de 4 a 5 atendimentos por dia, que antes a gente tinha na base de 2, 3, a gente viu que de meses para cá se aumentou também o número de acidentes e o número de chamados também clínicos, né, de pessoas que estão se precisando ser acionadas pelo nosso trabalho, né. Você é enfermeiro, né, Cassiano? Se formou em enfermagem, imaginava lá atrás, quando estava estudando ainda, hoje ser um profissional do SAMU, porque normalmente o enfermeiro está mais dentro do hospital, está coordenando uma equipe, e hoje, tu se imaginava hoje estar à frente ao SAMU, coordenando, obviamente, uma equipe, mas fora daquele ambiente hospitalar? Fernando, casualmente, quando me formei lá em 2015, eu terminei na faculdade dia 18, dia 19 eu fui convidado para trabalhar no SAMU, numa UTI móvel na 386. Então, que nem eu dizia, o meu primeiro emprego foi, sendo formado como enfermeiro, foi numa UTI móvel do estado, no SAMU, na rodovia. E antes de eu me tornar enfermeiro, quando comecei no SAMU, minhas atividades, eu comecei como condutor de ambulância. Então eu tenho a experiência do condutor e depois agora, né, nesses 8 anos já de formado na área da enfermagem. Então, o que eu menos trabalhei foi em posto de saúde. Aquele enfermeiro na prevenção, ali, o meu chão sempre foi a ambulância e o hospital, né, o agito da emergência do dia a dia, né. Então, a gente sabe que trabalhar em emergência os primeiros trabalhos, Fernando, a gente botava muitas vezes a cabeça no travesseiro e pensava, será que eu fiz tudo? Porque quando a gente se perde uma vida, a gente sabe, a gente pensa, vê, será que a gente podia fazer algo de diferente para mudar essa situação, né? Nas primeiras, e até hoje em dia, acontece muitas vezes, de a gente fazer aquele feedback, se eu fizesse, será algo diferente, a equipe trabalhasse diferente, nós poderíamos salvar essa vida, porque ali a gente está salvando, a vida é o amor de alguém. A gente sempre tem que pensar que quando a gente está atendendo alguém, poderia ser um familiar nosso, né? Então, da melhor forma, a gente tem que estar atendendo quem nos chama. Que nem eu disse, eu escolhi estar aqui, mas quem precisa do nosso trabalho não está escolhendo nós, está nos chamando que precisa. Então, por isso que eu te digo, quem trabalha numa ambulância, no serviço de urgência e emergência, tem que trabalhar por amor.
E como separar, Cassiano, a vida profissional da tua vida secular? Porque, como tu falou, na questão de vidas, né, chegar no local, já encontrar um óbito, ou chegar no local e acompanhar um óbito, porque muitas vezes a pessoa acaba não resistindo a algum ferimento, ou um AVC, alguma situação assim. Como separar isso da vida secular? Como não levar isso para casa? Vamos dizer assim, nos primeiros dias de trabalho, isso a gente mexe muito o emocional. E depois a gente vai, não é que a gente vai aprendendo, a gente vai aceitando que, né, na vida a gente tem um propósito, nascer e a morte, né, também. Mas a gente gostaria que as mortes, os óbitos, seriam daquelas pessoas que já viveram seu longo tempo, né, que já estavam preparados, vamos dizer assim, mas não de ter perdas de crianças, de recém-nascidos, né, vítimas de acidente, com toda uma história a ser feita também, né. Então a gente tem que preparar esse lado também, né, Fernando? Quantos profissionais trabalham hoje aqui no SAMU? Inclusive chegaram agora aqui os colegas também, né? Pedi pro pessoal passar aqui também para se apresentar, o pessoal que lida aqui no dia a dia. A gente, eu falo como um civil, né? A gente acompanha vocês indo para lá, para cá, correndo, e muitas vezes a gente não conhece quem que tá aqui, quem que tá por detrás das cortinas, quem que realiza esse trabalho. Quantos profissionais vocês têm hoje aqui? Fernando, nossa equipe então é composta por 9 integrantes, são 4 condutores, 4 técnicos de enfermagem e eu na função de enfermeiro respondendo por eles por 24 horas por dia no SAMU. Então vamos dizer assim, a esse belo trabalho perante a sociedade, né? Eu sempre falei que o SAMU é um time de futebol, eu sou o técnico, né, e eles são meus jogadores, né? Se o meu trabalho tem evidência é porque o meu time está ganhando, é campeão, né, Fernando? Então, assim, ó, se esses 4 anos, 2 mandatos, vamos dizer 6 anos de SAMU, que eu estou na atuação do SAMU, que nunca ficou em FA essa ambulância, porque a minha equipe abraçou essa causa, está aqui porque gosta, né, do trabalho. Pronto emprego ali. Pronto para trabalhar mesmo. Então a gente sabe, a gente se passou a pandemia, essa ambulância não ficou nem um dia fora de atendimento, tivemos profissionais que pegaram o vírus, né, do Covid, e a gente foi assim, dobrando escala, dobrando turno, para não deixar esse serviço do trabalho parado, né, então sim. É um trabalho que a gente diz aqui, é uma equipe pequena, mas que dá conta do trabalho que é missão dada e missão cumprida na nossa equipe, né? Exatamente. Como é que é o nome do... Pedi para te passar aqui também, para a gente apresentar como é que é teu nome? Josenei. Josenei. Pedi para te passar aqui assim, mais ou menos, a gente consiga pegar bem a imagem. Qual tua função aqui no SAMU? Quanto tempo já trabalhando nessa área? Função nossa aqui é ser condutor e socorrista ao mesmo tempo, né? Então a gente, além de dirigir a viatura, a gente ajuda também nos atendimentos, né? Quanto tempo já trabalhando? A gente está em torno de aproximadamente 10 anos já. 10 anos na lida, já dá para dizer que já tem história para contar aí pros netos, pros bisnetos. Várias histórias. SAMU sempre tem, a cada dia, uma história diferente. Eu até vou perguntar, porque a gente fala em SAMU, a gente falou aqui em acidentes, óbitos, né? Vou te perguntar, Cassiano, um momento assim que te deu orgulho e pensar assim, não, eu tô no lugar certo e eu fiz a diferença nesse momento aqui. Fernando, vamos dizer assim, cada vida que a gente se salva, a gente, né, agradece a Deus que a gente fez a escolha certa. Para mim, vamos dizer assim, nesse período de SAMU, o fato mais importante foi do caso aquele do cara soterrado ali do lado do módulo. Que a gente chegou lá, o cara estava soterrado num poço negro, foi mesmo o que cobriu ele de terra e coisa ali, naquela obra, que a gente chegou, a gente estava escavando sem saber onde é que estava a pessoa, em questão de minutos, com o apoio da equipe do SAMU e mais abrigado, em poucos minutos a gente conseguiu tirar a terra de cima dele, conseguir ofertar oxigênio. Ele estava 100% coberto. 100% soterrado. A gente não sabia até então aonde que ele estava debaixo da terra ali. Começamos a escavar. Foi um fato que a comunidade, quem presenciou, viu do trabalho muito importante de nós ter a calma, começar a tirar a terra, quando a gente conseguiu já alcançar, assim, ver o rosto, já botar oxigênio, ele já começar a ficar responsivo novamente, e a gente conseguir, pensando como é que nós ia tirar aquela terra, como é que ia tirar aquele material de concreto que estava prendendo a terra, as pernas dele, então ali foi, e a gente viu que se salvou uma vida, né, que se não fosse nós parar e pensar todo mundo, uma equipe, não é que nem a gente, nós do SAMU não conseguimos muitas vezes trabalhar sozinho, a gente depende da brigada, dos bombeiros, né, de outras forças também na hora do atendimento, e aquilo ali foi muito gratificante, que foram 2 equipes
uma que é para salvar vidas e outra é a segurança, trabalhar junto em equipe e dar um resultado numa vida, né? Então, uma situação que até então a gente vê só em jornais, né? Essa questão de soterramentos, desabamentos, ou seja, não pensavam em passar uma situação dessa e ver aquilo pessoalmente. Porque a gente recebe o chamado via no telefone, uma mensagem, soterramento, a gente pensou, soterramento perto do módulo. Não tem silo, que seria no grão, uma coisa, jamais a gente pensar que de uma obra que o cara estava construindo ali, tinha um poço negro e ia né, acabar dando aquela... engolindo ele na terra mesmo, daquele buraco ali, e ele ficar soterrado. Então é que nem eu te digo, a gente nunca sabe o que vem pelo aquele telefone quando toca, acionando nós, né, Fernando? E um recado pra gente finalizar que tu deixa pro pessoal que tá cursando uma faculdade, ou muitas vezes agora pensando, eu quero entrar pro SAMU, quero trabalhar como motorista, ou enfim, quero estar presente nesse tipo de serviço. Um recado que tu deixa para quem já aspira esse trabalho tão importante para a comunidade. Fernando, eu não sei o que é que tem um SAMU. Nós temos um grupo, né, dos RTs do estado inteiro, e tem os grupos de socorrista e técnico. Quem entra no SAMU não quer mais sair. Entende? Isso que é um vício. É um vício, é uma adrenalina, é um trabalho, porque eu te digo, é gratificante. Tu chegar ali, salvar vidas, ajudar alguém, e isso aqui é a nossa rotina dia a dia. Eu sou um que agradeço a Deus, né, cursei outra faculdade antes de fazer enfermagem, né, por destino de âmbito familiar, vamos dizer assim, e na era que eu gostava, fui para a área da saúde e fiquei realizado, né. Eu sempre digo, se eu for falar com alguém fazer uma faculdade, vai fazer enfermagem, ou técnico de enfermagem, né, que nem eu digo assim, um curso que quer ser um condutor de ambulância, que a minha vida que você começou como condutor de ambulância no SAMU, então assim, é um trabalho que a equipe pega junto. Nós não temos distinção do enfermeiro, do técnico, condutor. É uma irmandade que tem aqui. O trabalho é pegar junto, né? O condutor é socorrista, ajuda a técnica sabe quais são as técnicas que ela pode fazer, qual ela não pode, qual é a função do enfermeiro, qual é a função do condutor, mas a equipe pega junto. Não é só largar uma ambulância, né? Então a gente sabe que o nosso trabalho de SAMU, como eu comecei a reportagem, ele é telemedicina. É um hospital de rodas. Nós temos um médico que passa as orientações e um trabalho de enfermagem 24 horas em cima desse trabalho, né? Era diferente daquelas ambulâncias lá atrás que você carregava o paciente e levava da forma que conseguisse carregar. Era aquelas caravanas antigas lá carregando as pessoas. E aqui estão em todos os protocolos de seguir que vem do Ministério da Saúde, né? Então por isso que seguido a gente está passando por capacitações e treinamento, né, Fernando? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Clique, né, que sempre está nos apoiando, ajudando nós aqui na divulgação também, e dizer para a comunidade, nosso trabalho também não é só em horas de urgência e emergência, né? Nós também, as entidades, a gente vai nas escolas, dá palestra, a gente oferece treinamento para as empresas, primeiros socorros, porque eles nos ajudam. Às vezes tem uma vítima que caiu de algum lugar, de não mexer, para não causar uma segunda lesão, deles só proteger as orientações que a gente vai nas empresas ou nas escolas passar, até que nós chegamos. Né? Então é muito importante. Então a gente deixa o nosso contato aqui do SAMU, quando o pessoal quer pedir uma palestra, me procure na cidade ou liga na Secretaria de Saúde e diz, eu preciso entrar em contato com o enfermeiro, o Cassiano, coordenador do SAMU, a gente precisa de uma palestra, e o nosso trabalho aqui é todo gratuito, né? Então, 24 horas por dia. 24 horas por dia, nós estamos à disposição da comunidade de Espumoso. Perfeito, e o feedback a própria comunidade tem dado, né? Falado bem do trabalho de vocês, não vou dizer todas as ocorrências, tem ocorrências obviamente envolve mais polícia civil, brigada militar, mas na maioria dos casos a gente vê lá a ambulância do SAMU, os profissionais do SAMU chegando junto, e como tu falou, né, muitas vezes se cumpre ali aquele período que a pessoa está nesse plano, vamos dizer assim, né, acabam não tendo o que se fazer, vamos falar bem dessa forma, mas muitos e muitos casos a pessoa sai dali tendo uma história para contar e sabendo que os padrinhos aí foram os profissionais do SAMU. Nós vamos ter, Fernando, novidades. Para começar o SAMU aéreo, novamente. Então vai ter um helicóptero do SAMU para ajudar em acidentes de grandes proporções. Isso já está se tratando. Ontem foi anunciado, então, a nossa secretária de saúde, a Marileisa, está representando o estado lá em Goiânia. Ontem foi anunciado um aumento de 30% de repasse para o SAMU. Então está se vindo mais verba, mais investimento. Quem sabe ela venha com uma novidade boa do SAMU avançado
já está pintando por aí, que era só o que faltava, era recurso do Ministério da Saúde, que está tudo aprovado. Ontem foi então anunciado um aumento de 30% no recurso pelo SUS, né, para o SAMUS do Brasil inteiro. Então logo eu acho que nós vamos estar com novidades, vamos dizer assim, aqui para Espumoso e a nossa região. E os municípios que têm SAMU sabem a diferença que é trabalhar com a equipe 24 horas pela telemedicina e o bom resultado que dá para sua comunidade. Perfeito, aqui conversamos então com os profissionais do SAMU, né? Lembrando que semana passada comemoramos aí o Dia do Socorrista, de extrema importância, volto a falar de extrema importância, e hoje a gente veio aqui pegar um pouquinho mais da experiência deles, fazer esse bate-papo bacana aqui, para levar para vocês também um pouco da história de vida deles e do trabalho de extrema importância. Fernando Cooper para o Clique Espumoso.